Deixa eu só acessar aqui. Bom, visualizar em tela cheia. Deixa eu abrir no browser aqui. Muito bem, pessoal. Aqueles que estão no Teams, eu vou dar esse recado pela primeira vez, né? Hoje é um dia particular, que é o primeiro dia, então tem alguns probleminhas, então eu já vou adiantar para todos vocês. Então, primeiramente, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, né? Esse é um curso que eu já venho sendo solicitado a ministrá-lo há algum tempo, então agora surgiu a oportunidade, então sejam todos bem-vindos. Eu espero poder trazer um valor agregado muito grande para todos, né? Eu estou com uma imensa responsabilidade nesse curso, porque eu tenho participantes aqui célebres, inclusive, né? Tenho o meu orientador, meu supervisor de pós-doutorado, tenho estudantes de pós-graduação, né, de graduação e, né, pessoas do país inteiro, né? Encontrei aí fazendo cadastro o Vidigal lá em São Paulo, né? Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Encontrei também a professor da Federal do Espírito Santo, Santa Catarina, Federal do Semiárido, enfim, temos aí gente do país inteiro, o FMG também tem pessoal. Eu fico muito, né, honrado de poder falar sobre essa ferramenta com vocês, então fica aqui meu agradecimento ao interesse de tantos, né? Afinal, eu abri 100 inscrições, elas lotaram em 3 dias. Enfim, isso mostra que temos uma demanda reprimida para esse tipo de trabalho que se desenvolve ao longo, né, dos últimos anos e, né, a gente precisa entender um pouquinho mais como isso funciona, porque a demanda é muito alta, né? Muito bem, pessoal, vamos ao curso, então. Antes de mais nada, eu já queria adiantar essa visualização que vocês têm nesse momento é do R, e esse material que está postado aqui, eu fiz ele em R, tá? Ele é uma ferramenta extremamente versátil. Eu não sei se vamos conseguir abarcar essa ferramenta no curso, né? Afinal, o curso ele é um de N cursos depois que eu venho a ministrar sobre o R. E também, né, para aqueles que têm algum colega, um amigo ou um interessado que queira fazer o curso, eu devo fazer esse curso novamente em breve, né, possivelmente no começo do ano que vem, né, justamente com as melhorias que vocês vão trazer para mim. Então, a ideia do curso, eu já vou falar nos próximos slides, mas eu vou me basear, né, dentre inúmeros materiais que tem aí, numa plataforma que chama Dataflare Training, e o material lá está em inglês. Eu vou tentar, né, para quem ainda não tem habilidade com inglês, ao máximo traduzir isso durante o curso para a gente trabalhar, né?
Isso não impede que vocês realizem a pesquisa de vocês e façam o curso utilizando esse material, porque o R, tanto em português quanto em inglês, a linguagem com que nós vamos trabalhar é a mesma, né? Então, ele, da forma como ele foi construído, até indico que vocês já entrem nesse link. Ele foi disponibilizado dentro do Teams. Eu vou só abri-lo aqui para vocês, né? E vou copiar para o pessoal que está no Conferência Web, né? Urias, eu peço sua mensagem agora, né? Vamos permanecer por aqui, né? E tenta entrar nesse link para a gente continuar, tá bom? Então, aqui tem muitas ferramentas, muita coisa, e eu devo abarcar 1/100º disso durante o nosso curso, tá bom? Então, ele tem muitas ferramentas, é dividido por níveis, enfim. E o que me atraiu utilizar ela e não outras, né, é a didática, como o material é fornecido, uma vez que o que a gente vai aplicar, né, ele constrói de uma maneira prática para você, né, utilizar. Então, deixa eu só visualizar o que ele tem de mais interessante aqui, que são a demonstração do que digitar e qual vai ser a saída que você vai visualizar. Acho que nesse link aqui ele não vai mostrar nenhum. Então, deixa eu pegar um aqui em Applications, por exemplo. Meu computador está um pouco lento, peço uma compreensão de vocês, tá? Deixa eu pegar o link da OLS. Agora acho que vai. Bom, enquanto ele vai abrindo, vou conversando com vocês aqui, né? E só reforçando essa ideia de utilizar esse material via R, né? Num curso mais à frente eu devo tratar disso. Muito bem. E, em suma, né, esse curso ele vai tratar de uma ferramenta em si. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é um treinamento para vocês. Tudo que eu vou falar aqui não tem nada de novo, isso é utilizado há muito tempo pelo R. E algumas ferramentas vieram para facilitar o uso do R em si. E é isso um pouquinho que eu vou trabalhar, porque a gente tem pessoas de várias áreas aqui, né? Olha, até agora não abriu o meu link, né? Ó, agora acho que foi. Então, se ele navegar aqui, uhum. Aqui ele vai fazer algumas explicações, né, de como utilizar. A gente deve passar por algo parecido, né? Aqui, isso. Esse é um exemplo de por que eu selecionei essa ferramenta, porque ele vai te fornecer o que você deve fazer e como você vai visualizar. Então, o step é o que você tem que fazer e o output é como você vai visualizar. Então, isso ajuda muito a gente a compreender como o R funciona, tá? Bom, a ideia também é que a gente saiba o básico do R nesse primeiro momento, né? Então, o que inclui esse básico?
instalação, como é a cara dele, né, quais as ferramentas dentro do R que a gente pode trabalhar, aonde a gente pode trabalhar o R, e quais os dados, que ferramentas em formas de análise a gente pode também trabalhar, e um pouquinho de gráfico também. E, para finalizar, a manipulação, da exportação desses resultados como uma coisa fora do R, que, por exemplo, é esses slides que eu estou fazendo, né? E vamos ver alguns casos específicos. Essa é uma parte interessante, porque vai haver muita interação com vocês. Então, a gente vai fazer algum bem bolado em torno de algumas tarefas para vocês trabalharem, interagirem com os colegas e comigo. E, basicamente, o que eu entendo que muita gente sente dificuldade é que o R não funciona facilmente, principalmente para os iniciantes. E aí eu venho a dialogar com vocês justamente em torno desses erros para a gente tentar, né, solucionar cada caso, né, de maneira específica e, de repente, né, com esses problemas reais, a gente visualizar, olha, o que eu deveria corrigir aqui, o que aconteceu que eu não consigo resolver esse problema. Muitas vezes eu não vou conseguir resolver, mas eu vou te dar alguns caminhos possíveis que você consiga resolver, né? E devo deixar claro aqui que a minha ideia não é ensinar estatística, nem inteligência artificial e realizar qualquer análise. O que eu quero aqui é que vocês aprendam a manipular o R e vejam o resultado se aquilo está funcionando corretamente. Basicamente isso, tá bom? Muito bem, então, em termos gerais, vamos falar do quê? Primeiro, vamos dar uma introdução, que é isso que nós vamos falar hoje, o que é o R, como ele é utilizado, né? Dar algumas dicas de o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim, né? Vamos ver alguns problemas, e isso envolve bancos de dados públicos, bancos de dados de vocês, meus, e de uma plataforma universal de dados, utilizada em várias áreas de conhecimento, que é a UCI, né? Sugiro também, para facilitar ainda mais a nossa interação, deixa eu só fechar um software aqui, um segundo, que ele está aparecendo para mim, e agora não é o momento, né? Um software que eu quero que vocês utilizem é o RStudio. Por que o RStudio? O RStudio, ele é a cara que a gente tem aqui do nosso material. Então, eu estou tentando unir, né, as ferramentas que você vai ter à disposição com aquelas que você tem de informação, tá? E, além disso, o RStudio ele é mais amigável para quem não está acostumado com programação, né? Ou mesmo com uma redação mais na forma de prompt de comando, que usualmente a gente aplica no R. Que é prompt de comando? É que agora você não vai clicar num botãozinho, você tem que escrever o que você quer que aconteça, né? E o RStudio, além disso, você pode vir a falar para mim, mas eu não tenho espaço no meu computador. Muito bem. Então, você vai utilizá-lo na nuvem, ou seja, pela internet. Se você está fazendo esse curso, acesso à internet você tem, então não há por que não realizar
a navegação pelo RStudio Cloud. O RStudio Cloud, ele nada mais é do que o RStudio, que é uma plataforma em que a gente utiliza o R, e está disponível na internet para você, como se fosse uma conta Google. Tá? Então, você tem lá à disposição o R na plataforma RStudio para fazer a utilização dessa ferramenta. Só tem um pequeno porém, e aí eu peço atenção que vocês observem o tempo em que vocês utilizam essa ferramenta. Nós estamos, né, em meados de outubro, e a informação que eu tive recentemente, até então eu não sabia, que o RStudio Cloud ele tem um limite de horas de utilização. Salvo engano, são 15 horas, tá? Então, se você pretende utilizar o RStudio Cloud, use ele com cautela e procure administrar bem o tempo em que ele está ativo, tá bom? Porque assim você consegue fazer todo o nosso curso sem ter problemas de horário de navegação. Como também você pode instalar o RStudio no seu computador, tá bom? É só entrar no site, é só digitar RStudio Download no Google que você vai ter a ferramenta disponível para vocês. Eu vou mostrar o R que eu tenho salvo no meu computador, eu tenho ele instalado. Essa daqui é uma janelinha, deixa eu fechar. Uhum. Opa, pronto. E aí eu vou colocar assim, que é a forma com que aparece no... Opa, inverti. É assim que está sendo mostrado para vocês, né, lá no material disponível do Dataflare. Tá? Então, essa é a cara que a gente tem do RStudio. Daqui a pouco a gente vem a falar sobre um pouquinho dessa cara, tá bom? Muito bem. Continuando aqui. A gente também vai tratar de dados, obviamente, e aí a gente vai entender, né, quais são as estruturas, como é que eu faço toda essa parte de manipulação é possível no R de várias formas. Não existe um jeito exclusivo. E geralmente isso vale para uma diversa gama de opções de manipulação. Então, pode pensar em qualquer tipo de manipulação. Substituir, trocar, selecionar, atribuições, substituição de nome, de dado, trocas, inverter estruturas, trabalhar com diversos formatos como matriz, vetores. Né? Vetores seria dados em uma única coluna. Isso pode envolver números, letras, fórmulas, enfim. A gente tem aí muitas opções. E aí, aqui, uma parte super interessante, e geralmente o pessoal tem muito problema aqui. Então, eu coloquei de A a Z justamente porque os maiores problemas estão nos dados, geralmente, que a gente tem dificuldade em fazer algumas anotações. E aí a gente deve dedicar um tempo legal para fazer isso. E eu falei de A a Z, mas entre esse A e esse Z, existe um mundo infinito de possibilidades. Então, a gente deve manipular de algumas formas e a gente vem também a entender
a partir disso é que não existe uma regra geral que é bom para você ou para mim, né? E que vai ser da maneira que vai ser utilizado para mim, vai ser a maneira que vai ser utilizado pelo fulano, pelo Beltrano, tá? A gente deve fazer uma leve aplicação estatística para vocês perceberem como funciona essa questão de rodar uma regressão, fazer a amostra de como ela funciona, né? E tentar também estimar se ela está fazendo o que eu esperava que ela faria, né? E aqui também as opções são absurdas de possibilidades, tá? E, claro, né, visualizar gráfico. Aqui foi só uma brincadeirinha com o MTCars, né, com um banco de dados que existe dentro do R pré-instalado, justamente para vocês, né, fazerem algumas estimativas. Então, os gráficos também, existe uma infinidade de possibilidades, de configurações, de personalização, e por aí vai, tá? Vamos tentar também abarcar o máximo de problemas que vocês tiverem e verificar, né, como solucionar esses problemas, tanto em termos de regressão, de gráficos, como das saídas de dados, tá bom? Bom, pessoal, basicamente é sobre isso que nós vamos tratar, né? Eu vou dar uma passada rapidamente pelas plataformas agora. Esse material ainda não está disponível para vocês e cada atualização que eu fizer nele, eu vou passar, né, isso para vocês. Ele está disponível para mim dentro do R. Antes de entrar nas plataformas, eu vou mostrar para vocês aqui no R que ele está para mim escrito dentro do eu fiz um algoritmo, né, aqui que constrói para mim aqueles slides. Então, isso que está escrito aqui na tela, que vocês estão visualizando, é a parte interna, é a codificação daqueles slides, né? E a partir de um comando, né, e pelo RStudio é mais simples, é apenas clicar num ícone que tem aqui, que faz a construção daqueles slides para mim, tá bom? Deixa eu navegar aqui e ver como é que estão as plataformas. Bom, algumas dúvidas aqui. A Sabrina comentou que quem abrir no Google Chrome ele traduz para o português. Ótimo, então fica aí a dica para quem quiser utilizar o Data Training pelo Chrome, né? Pode ter a tradução. Eu acho excelente esse site, então quem puder utilizar. Só tomem cuidado se ele não está traduzindo os comandos, porque os comandos eles são universais. Então pode ser que ele traduza library para biblioteca, e aí não vai funcionar no R, tá bom? O Urias comentou, quem puder baixar o RStudio no C direto, é melhor que na área de trabalho? Urias, isso é uma opção sua, fica à vontade, tá? Cada computador tem sua configuração, então eu não conseguiria afirmar se é melhor de um jeito ou de outro. Eu só posso dizer que a minha máquina, eu tenho o R porque eu uso bastante, então o RStudio Cloud eu não tenho essa opção de ficar muito tempo, né? Eu basicamente utilizo ele como um backup para mim dos meus projetos e, logicamente, né, eu tenho um backup físico também para isso, para evitar esses problemas, né? Bom, tudo bem, Urias, eu não, eu tenho ele dentro
do meu computador e ele funciona, né? Eu tenho outros 2 computadores e para falar a verdade, eu nem sei se eles estão no C, no D ou na área de trabalho, tá bom? Mas depois a gente pode conversar isso separadamente, tá? Deixa eu olhar no Teams aqui como é que estão as dúvidas. O Daniel, acho que estava com problema de áudio. Daniel, você conseguiu me ouvir? Se tiver algum problema, né, a aula está sendo gravada, então não vai ter problema. Valeriana, um cronograma, eu ainda não fiz o cronograma, mas eu posso passar, tá? Foi um pouco corrido essa transformação hoje aqui, que eu tive que lançar. Eu não esperava que ontem fosse feriado, né? E como foi um movimento particular semana passada de fechamento de semestre dentro da UF, né? Você sabe bem disso, então eu ainda não coloquei isso, mas eu posso colocar lá para a gente. Mas também devo adiantar que eu não queria fazer o curso nesse formato tradicional, né? A gente está num formato EAD e o R também me permite trabalhar um pouco dessa forma, que é uma questão mais do ponto de vista pragmático. Que, como seria? Eu queria mais interagir com vocês e atender aos problemas específicos de cada um. Eu tenho algumas enquetes boladas aqui para fazer com vocês, porque eu tenho, né, leves suspeitas de que todo mundo já está com seus problemas aí no jeito para tentar fazer algo usando o R, né? E, na verdade, só não ainda sabe administrar bem essa questão. Então, a ideia é justamente que a gente faça esse bate-papo. Vamos colocar sua tela aqui e vamos verificar como soluciona. Qual é a grande vantagem disso? Eu vou solucionar o problema ponto a ponto de vocês e aí a gente vê, olha, essa é uma solução para esse tipo de problema. Olha, isso que está funcionando, a questão, né, para solucionar isso pode ser feito dessa forma. Porque pode, porque existem várias formas de solucionar o mesmo problema, tá? Verificar erros, isso é basicamente experiência. Então, olha um erro que aparece, imagina, eu tenho muitos erros que aparecem para mim e o que eu quero ensinar vocês é a maneira com que eu corrijo problemas no R. Eu vejo um problema, eu não sei o que é aquele erro, eu pego aquele problema, ponho no Google e vou ver quem já resolveu, né? Isso pode demorar, isso pode levar dias, né? Como isso pode ser resolvido em alguns minutos. A personalização de respostas também, isso é muito. Tem gente que gosta, não, eu quero que aparece a letra no gráfico em Times New Roman. Isso tem jeito? Tem. No R, eu acho que tem solução para tudo, tá? A gente só não sabe fazer. Mas tudo que eu já tentei no R, tudo que eu precisei, ele tinha solução. Algumas, eu, na verdade, ficava com preguiça mesmo de utilizar o R, porque a minha memória é muito curta para a utilização dele. Eu prefiro priorizar em outras frentes. Então, acabo que toda vez que eu vou precisar de um comando, eu vou e consulto, né? Algum script que eu tenho, algum algoritmo pronto, alguém na internet que fez algo parecido. E como eu trabalho muito com inteligência artificial, todo dia, a cada milésimo de segundo, tem uma nova forma de aplicar inteligência artificial. E essa nova forma não está pronta. Então, o que eu tenho que fazer? Buscar como isso é feito no R, testar, verificar se funciona, como que funciona. E isso é experiência e muitas vezes um tentativa e erro, né? Aí, quando eu já tenho os modelos que funcionam bonitinho, aí eu dedico isso à aplicação em problemas reais, né?
Então, se depois você quiser ver o que a gente vai abarcar, eu não vou fugir do nosso material, que está aqui, né? Esse do... paciência, pessoal, vamos lá. Não vou fugir desses materiais que estão disponíveis aqui. Talvez vocês não estejam vendo como eu, né? Mas eu devo abarcar boa parte disso, mas é impossível num curso como a gente programou visualizar tudo. Mas eu conto com a curiosidade de vocês para investigar tudo isso e a gente poder trabalhar de maneira mais dinâmica, tá? O Josevandro mandou uma mensagem. Uma dica para quem não está conseguindo entrar no Teams. É só colocar, esqueci a senha, que dá certo. Josevandro, a minha experiência com o Teams também é curta. A gente pode tentar resolver isso depois. A gente marca um horário e aí a gente resolve esse problema, tá bom? De toda forma, eu estou gravando essa reunião, então a gente não vai ter problemas. Existe a possibilidade também da gente ter que trocar de plataforma, uma vez que, como eu tenho 100 inscritos, o Teams pode ser fraco para suportar, enquanto a conferência RNP aparentemente está funcionando muito bem. Então, de repente, a gente pode transferir para lá, tá? E eu estou utilizando o Teams porque ele automaticamente, né, ele salva para mim a gravação e ele não tem problema no áudio e estar na frequência, né, estar alinhado com o vídeo. Então, por isso que eu estou utilizando o Teams para facilitar a gravação em si. Tá? Se a plataforma estiver causando problemas, de repente a gente vai para outra. E aí eu deixo de utilizar o Teams e a gente ter gravações de menor qualidade, tá? Você fez assim e deu certo porque o e-mail está cadastrado. Perfeito, ótimo, obrigado. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Só mais uma... Bom, beleza, Daniel, obrigado. Muito bem, então deixa eu entrar um pouquinho aqui no site, né? Sobre a instalação, pessoal. Essa parte de instalação eu vou pular. E aqui no site do Dataflare tem essa informação de como fazer a instalação, tá bom? O site é razoavelmente novo, então acho que você pode utilizar ele como referência para fazer a instalação. E ele tem também para diversos sistemas operacionais. Então, o Mac, Linux e o Windows, né? Funciona em todos, então não tem problema, tá? Que mais? Depois que a gente instalar ou que vocês estiverem usando o RStudio Cloud, eu não vou abrir o RStudio Cloud aqui na minha máquina porque tá com muito delay aqui para eu mudar de página, então eu quero evitar essa mudança, tá? Muito bem. Deixa eu fechar aqui alguns links, talvez isso diminua o meu problema. Afinal, tá consumindo bastante aqui. Fechei o Simpla. Bom, feita a instalação, ou quem utilizar o RStudio Cloud, eu particularmente prefiro que vocês façam o cadastro no RStudio Cloud, mesmo que você for utilizar na sua máquina, tá? Porque aí depois você pode repetir todo o processo dentro do RStudio Cloud. Porque lá eu consigo acessar simultaneamente
simultaneamente não. Eu consigo participar do seu projeto e eu consigo editar e justamente ver quais os erros vocês cometeram durante a manipulação do R. Isso é muito legal no RStudio Cloud, que outra ferramenta do R não permitiria. Além disso, se você instalar na sua máquina, né, a única forma que eu teria de fazer isso é utilizando um software de acesso remoto e manipulação, né, do seu computador, o que, né, eu não confiaria em qualquer professor que vocês veem por aí, tá? Então, fica aí essa primeira tarefinha de vocês, que salvar, né, ou criar o R, né, no seu computador e, ao mesmo tempo, abrir uma conta no RStudio Cloud, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo para vocês de como vocês inserirem o meu nome dentro do RStudio Cloud para que eu possa visualizar o que vocês estão fazendo. Tudo bem? Certo. Então, aqui tem o RStudio, quais as ferramentas ele possui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a carinha do RStudio, né? E eu já pressuponho que vocês vão ter o RStudio instalado no computador de vocês, tá? Pessoal, nesse momento, né, a gente tem aí mais 10 minutinhos. Eu peço a paciência de todos para que prestem atenção exclusivamente aqui na minha fala, justamente para você não perder nenhuma informação nesse momento, né? E se você tiver dúvida, escreve lá no chat, né? Só toma cuidado para você não se desconcentrar do que eu vou apresentar na tela, porque software, né, manipulação de software requer que a gente se concentre um pouquinho agora no começo, tá bom? Então eu vou abrir aqui o meu RStudio e vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Muito bem. Não sei por que essa parte de cima não consegue sair, mas enfim. Aqui eu tô com a tela praticamente maximizada do R, no caso o RStudio. E, por favor, antes de continuar, deixa eu verificar se vocês estão vendo isso perfeitamente. Alguém confirme para mim dentro do Teams e do Conferência Web. Vocês veem a minha tela com a informação do RStudio. Perfeito, Vitória, obrigado. Obrigado também. Quem foi que comentou aqui, que eu só estou vendo o Cezinho, mas eu ouvi. Obrigado. Vamos continuar, então. Muito bem, pessoal. Deixa eu voltar à tela. O que vocês vão encontrar pela frente, né? Aqui, o 6. Isso. Então, deixa eu organizar aqui. Muito bem. Essa é a tela geral de todo mundo quando entrar no RStudio, tá? Eu vou até abaixar aqui, ó, para vocês verem que o título da minha janela é o RStudio. Muito bem, gente. O que é o RStudio? O RStudio é uma plataforma em que a gente pode utilizar o R. O R, ele é considerado uma linguagem de programação, né? E é uma linguagem do tipo alto nível, que eles costumam dizer na computação. O que é uma linguagem de alto nível? Significa que você está programando para que comandos pré-construídos sejam utilizados. Por isso é alto nível. Você está um nível acima de uma programação que está colocada no fundamento
que funciona por detrás daquele comando que você colocou. Então, você não precisa ser um alto conhecedor de programação, né, para utilizar o R. O que você precisa é saber utilizar os comandos apropriadamente. Tá, além disso, né, deixa eu puxar essa telinha para ficar melhor dividido aqui. Né? Isso. Além disso, o RStudio, ele apresenta 4 janelinhas para a gente no seu padrão inicial de uso. Dentro dessas 4 janelinhas, nós temos 4 ambientes, eu vou chamar assim, que tem cada um a sua propriedade. Bom, o mais importante deles é esse que se encontra aqui embaixo, que se chama console. Console é onde tudo acontece no R. Então, aqui é basicamente o cérebro do que você faz. Tá bom? Já já a gente vai navegar por ele. E tudo que vai acontecer vai passar por aqui. Tá? Bom, ao lado do console, você tem um painel que funciona como algo parecido como uma área de trabalho. E ele tem aqui algumas guias, né, algumas pastinhas. Mas, na verdade, vamos chamar de guia para não confundir com folder, né, com pasta. Então, você vai ter uma guia chamada arquivos, e essa guia vai informar assim, os arquivos que você tem à disposição para trabalhar. Então, isso daqui funciona como se fosse um Windows Explorer, tá? Normalmente, você consegue entrar aqui, pegar arquivo, tá? Normalmente. Ele costuma abrir no seu diretório base, que seria, no meu caso aqui, o que ele chama de home. E aí cada um vai ter. No Windows, geralmente aparece aqui o Documents, né, ou o nome do usuário. Então, cada um vai ter um diretório inicial. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ele também tem uma guia de plots. Esse plots é onde ele vai mostrar para a gente os gráficos que a gente fez. Então, aqui você vai conseguir visualizar todo o gráfico que você vir e digitar aqui no console para ele realizar e construir. Tá? Outra guia importante chama-se packages, ou pacotes. Então, isso daqui a gente também costuma chamar de biblioteca. Então, dentro dessa área aqui, ele vai mostrar para mim todos os pacotes em que eu estou, que eu tenho disponível e quais eu estou utilizando. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma lista, né, que é sistema de biblioteca. Então, ele forneceu um monte que está instalado na minha máquina. Eu tenho muitos instalados, porque eu fico tentando diversos pacotes diferentes, né? Então, tem um monte instalado aqui. Tá? Isso é fundamental para a gente poder utilizar o R. Ele vem pré-instalado com algumas bibliotecas, né? Mas, em geral, elas não são suficientes para a gente realizar o que a gente quer. Então, utilizar inteligência artificial, por exemplo, o R tem poucos pacotes que fazem isso no seu padrão. Então, eu tenho que instalar. Então, nós vamos aprender isso também, né? Como utilizar essas bibliotecas. E aí, como é que eu deixo isso pronto para utilizar? E como elas funcionam basicamente, né? Tem um campo de ajuda. Esse campo de ajuda, ele é fantástico, né? Muitas pessoas esquecem, inclusive eu, de utilizá-lo, né? Mas ele tem informações básicas sobre os pacotes, sobre algum comando, né, que de repente você precisa utilizar, e ele vai fornecer alguns detalhes, né, sobre como ele é
usado, e às vezes tem até um exemplo de como ser aplicado. Mas não é tão simples assim como parece. Tá? Aí a gente vai navegar também pelo help em alguns casos e vamos tentar trabalhar em cima disso, justamente para interpretar isso da melhor maneira possível. O Viewer, eu na verdade nunca utilizei, mas é uma aba que apareceu recentemente, né, e que vai visualizar alguma saída que eu ainda não sei qual é. Então fica aí a dica para quem é bastante curioso saber explorar e ver o que a gente vai visualizar aqui no Viewer. Bom, eu gosto de sempre deixar aqui com o Files aberto para justamente trabalhar em cima dos meus arquivos, porque isso vira uma verdadeira miscelânea de informações, né? E pode complicar. Beleza. Acima desse ambiente de explorar arquivos, a gente tem um dos ambientes mais importantes, que é o ambiente global. E esse ambiente global, ele tem, para mim, é, é, informações sobre os dados que eu estou, no momento, sendo manipulados. Tá? A gente vai trabalhar muito com essa ferramenta e é importante que vocês entendam o que está acontecendo, que esse é um dos grandes diferenciais que o RStudio tem, né, para o uso propriamente dito do R puro. Né? Se você quiser usar o R puro, a única coisa que você vai ver é o console e o script. Né? Aí já já eu vou falar sobre o script, mas você não consegue ver o que você tem no seu ambiente, pelo menos nitidamente, né? Você precisa fazer consultas. E esse ambiente de arquivos e gráficos, né, ele só vai chamar no momento em que você utilizar isso no console e pedir no console para que mostre. Tá? Então, esse é um ponto positivo, pelo menos para quem não tem essa habilidade de ficar memorizando quais os dados que eu tenho, qual o nome, qual a propriedade, etc. e tal, que eu quero ver, né? Isso vai permitir com que eu consiga trabalhar com mais tranquilidade o nome das coisas, né? Que o R é muito chato para isso. E esse ambiente lateral aqui, né? O primeiro, né? Que a gente poderia chamar de script, ele fornece aqui a visualização dos arquivos. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui, eu não tenho nenhum script aqui para visualizar. Deixa eu ver se em downloads eu tenho algum que eu possa visualizar. Tá demorando, né? Porque tá muito pesado agora. Mas o script, aqui nesse ambiente, ele abre arquivos de vários tipos, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum arquivo do tipo text aqui. É para eu ter. Só para vocês verem, né? Vamos ver se ele visualiza, por exemplo, um arquivo PDF. Eu nunca abri um arquivo PDF aqui. Está demorando. Não, ele abriu num visualizador do sistema, né? Deixa eu ver se tem algum arquivo do tipo text aqui. A figura também ele vai abrir. Ah, aqui, ó, um arquivo BIB, né? Então, o que é um arquivo BIB? É um arquivo do tipo texto. Arquivos do tipo texto, ele consegue abrir aqui dentro do R para mim, do RStudio. Só que está um pouquinho lento, então peço paciência de vocês. Né? Aqui, abriu o arquivo BIB, né? Ele tem esse nome grandão aqui, não se preocupe, mas ele abriu o arquivo para mim. Né? Arquivos do tipo texto, ele consegue abrir dentro desse ambiente, né? Que é onde aparece tudo que a gente tem de texto, tudo que é redigido por nós. Então, ele aceita arquivos do tipo TXT, TeX, BIB, R, Doc, DocX. Ele aceita aparecer tudo aqui, tá?
Arquivos que você vai visualizar que estão no os seus dados, se você quiser visualizar, que eles vão estar disponíveis aqui dentro de algum objeto, né? Você visualiza ele nesse ambiente também. Mas o que a gente mais utiliza esse ambiente é para visualizar um script, né? Então, isso aqui é um script. E qual que é a ideia de um script, pessoal? A ideia de um script é que a gente escreva um nicho de comandos, né? Uma sequência de comandos que a gente vai utilizar. Então, esse script, você pode ver que à medida que eu vou digitando, ele vai colocando o número da linha. E isso vai ser super importante para a gente dialogar, porque eu me localizo. Olha, está dando erro quando eu digito o comando que está na linha 3, né? Então, comando vai ser digitado aqui, né? Ah, esse comando não está funcionando. Beleza, então vamos verificar o que aconteceu. Quando eu digito isso, né, a ideia é que eu utilize esse script para facilitar o meu trabalho no console, porque o console só aceita uma linha de cada vez, tá? Mas se eu escrever todos os comandos de uma vez só aqui no script, ele consegue fazer isso para que rode de uma vez só dentro do console. Então essa é a vantagem, tá? Muito bem, pessoal, acho que nós passamos um pouquinho do tempo. Esse foi o ambiente inicial, nós não mexemos no R ainda. Deixa eu só visualizar se alguém mais tem alguma dúvida, né? Eu vou parar o compartilhamento aqui agora, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisinha no Teams. Luiz Fernandes perguntou se a gente vai ter exercícios. Vão ter algumas tarefas sim, Luiz, com certeza, tá? Mais dúvidas, pessoal? Extrapolei um pouquinho o tempo, né? Peço perdão aí por passar um pouquinho. Antonello perguntou se as aulas serão sempre das 10 às 11. Sim, pontualmente, eu quero que a gente comece usando uma única plataforma, porque isso está sobrecarregando aqui meu computador e vai prejudicar o andamento da nossa aula, justamente porque há esse delay, né? E a nossa ansiedade para ver um resultado é muito grande, né? Eu vou tentar prioritariamente pelo Teams, pela facilidade de trabalhar com a gravação, tá? Se isso não funcionar bem, a gente vai todos migrar para a próxima plataforma, que seria o web conference, a webconferência da RNP, que é o outro link que vocês têm de reunião. Antonello também perguntou até quando vai o curso. Antonello, serão 5 encontros, tá? O curso está projetado para ser uma carga horária de 20 horas. Bom, se a gente vai trabalhar, então, 5 horas, essas outras 15 horas, eu espero que vocês se dediquem fora do horário das nossas reuniões. E que a gente utilize as reuniões, né, as apresentações, não só para minha fala, mas para solucionar problemas de todos vocês. Minha ideia é que vocês consigam manipular o R, né, de maneira a experimentá-lo e ser útil de maneira efetiva para todos vocês. Tá bom? A gente tem uma turma grande, são 100 pessoas, então pode ser que não funcione, não consiga atender todos ao mesmo tempo, né? Isso eu tenho que ter consciência e conto com a paciência de vocês para isso também. Tá bom, pessoal? Por hoje é só, né? Eu vou deixar algumas enquetes, eu peço que vocês respondam assim que possível, justamente para a gente também ter o nosso banco de dados e trabalhar como experimento para a gente,
né? Afinal, a gente tem 100 inscritos, vai ser maravilhoso, porque a gente vai conseguir, até com alguns dados, extrair normalidade, né? Ter resultados que a gente possa trabalhar de maneira interessante. Tá bom? Então, um grande abraço e até terça que vem. E quem tiver alguma dúvida e precisar falar pontualmente comigo, essa semana eu tenho alguns horários, né, até a terça, na próxima reunião, em que a gente possa sanar esses problemas iniciais. Ok? Então, obrigado e até a próxima terça. Tchau, tchau.